Graça e paz, irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre esse título do vídeo que você viu aí, Simpatizantes de Satanás. É triste, mas existem muitos em nosso meio que são simpatizantes de Satanás. Eu vou ler textos do Espírito e Profecia aqui, profundo, bem direto, bem claro, bem objetivo e dentro do contexto. O vídeo que eu fiz sobre profetas omissos, profetas comprados, ele gerou uma repercussão muito boa, mas teve aquelas pessoas que vieram e disseram que eu gravei os textos fora do contexto. Então eu decidi trazer o livro, eu separei aqui os slides e eu decidi aqui trazer um texto bastante interessante do que é pregado aqui, da forma que abordamos aqui, da forma que mostramos aqui os acontecimentos, as apostasias, mostramos as profecias, os cumprimentos das profecias. Então eu vim aqui mostrar, queridos, textos interessantes e também ler o manual da igreja no final do vídeo sobre o que aconteceu agora em uma igreja na África, o que eles fizeram lá, como eles agiram dentro da igreja. Mas antes eu queria ler alguns textos interessantes das experiências que Ellen White fala. Aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, fala sobre experiências. Ellen White resumiu aqui no capítulo 1, resumo de experiências. E é interessante o que aqui vai ser falado, o que vai ser lido aqui. Você precisa ficar comigo até o final do vídeo para você entender que ainda no nosso meio existem simpatizantes de Satanás agindo contra os que pregam a verdade, porque o seu ego é machucado com a verdade. Preferem as obras das trevas do que as obras da luz. Preferem viver nas trevas do que na luz. E são simpatizantes do inimigo de Deus. Queridos, aqui nesse capítulo 1, Ellen White vem falando as experiências das viagens missionárias que ela fez com a sua família, com o seu esposo. E em certo local ela chega para pregar o evangelho em uma igreja. O esposo pregou, depois ela pregou por mais 2 horas. E aí ela dá um testemunho direto para uma pessoa exclusiva que está lá naquele local, que se encontra aqui na página 16. Eu vou ler slides na tela, mas eu queria só ler essa frase aqui que ela diz assim: na quinta-feira pela manhã fomos a... Aí tem o nome da cidade aqui em inglês, a uma distância de 25 quilômetros. Escrevi 16 páginas e assisti uma reunião vespertina. E dei um testemunho bem direto a alguém presente. Queridos, a irmã White, nessas mensagens que ela estava proclamando na igreja juntamente com seu esposo, o texto aqui diz que ela deu uma mensagem bem direta a alguém que estava ali entre os ouvintes. Ela falou bem direto para aquela pessoa de maneira pública. Porque muitas pessoas acham que não pode falar de maneira pública, não pode falar porque senão é errado isso. E olha a repercussão dessa história aqui. Eu vou ler para vocês aqui o texto. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só aí, Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 1, resumo de experiências. Olha o que é que ela diz aí. Na manhã seguinte, depois dela ter dado o testemunho direto para alguém que estava ali na reunião, na manhã seguinte, enquanto estávamos prestes a deixar a casa de culto para enfrentarmos os árduos deveres do dia. Olha só agora o que é que aconteceu. Aquela irmã que ela deu testemunho direto, uma irmã a quem eu dera um testemunho de que lhes faltava discrição, prudência e controle das palavras e ações, entrou com seu marido e manifestou sentimentos irreconciliáveis e de grande agitação. Ou seja, a mulher entrou com o marido no outro dia, depois de Ellen White ter dado um testemunho direto para ela na frente de todos, ela entrou com um sentimento irreconciliáveis e de grande agitação. Continuando, ela começou a falar e a chorar, murmurou um pouco e confessou um pouco, e se justificou consideravelmente. Tinha ideias errôneas acerca de muitas coisas que eu lhes havia dito. Olha aí de azul, irmãos, preste atenção. Seu orgulho foi tocado. Pense aí, quando a pessoa é corrigida, o que é que acontece? O orgulho é tocado, o orgulho é ferido. E principalmente porque, olha aí o que a Ellen White diz, continuando.
Seu orgulho foi tocado, sublinhado aí de azul, porque eu tinha trazido suas faltas de maneira tão pública. Eu vou continuar o texto para você entender. Ellen White expôs de maneira tão pública as faltas dessa irmã na igreja, tanto para membros e visitas que estavam ali. Continuando o texto, acompanhe comigo aí na tela. Aí jazia a principal dificuldade. Mas por que ela se sentiu desse jeito? Os irmãos e irmãs sabiam que as coisas eram assim. Portanto, eu não lhes dissera nada novo. Eu não tinha dúvidas de que isso era novo para a própria irmã. Continuando, ela não conhecia a si mesma e não poderia julgar corretamente suas próprias palavras e atos. Quase todos estão sujeitos a isso. Daí, preste atenção, de vermelho aí. Daí a necessidade de reprovações fiéis na igreja e do cultivo por todos os membros do amor pelo claro testemunho. Ellen White amava o claro testemunho que Deus lhe mandava através da Bíblia, dar diretamente para quem estivesse no erro, de maneira pública, quando se fosse público. Continuando aí para que vocês possam entender. Acompanhe comigo o texto. Continuando o texto. O marido dela, agora o marido da irmã, o marido pareceu irritado com a exposição das faltas da esposa perante a igreja e declarou que se a irmã White seguisse as orientações de nosso Senhor em Mateus 18, do versículo 15 ao 17, ele não teria se magoado. Que diz o quê? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-os à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Queridos, olha que interessante, Ellen White dá um testemunho direto para a irmã, corrigindo as faltas delas de maneira tão pública, que no outro dia, quando a irmã foi para a igreja cultuar, ela foi com sentimento irreconciliáveis, foi com sentimento de amargura, ela foi chateada. O esposo também foi chateado. Por quê? Porque o testemunho foi dado de maneira tão clara e o rapaz diz aqui, a irmã White. Irmão White, o marido dela, de maneira irritada, disse: se a irmã White seguisse as orientações bíblicas, que a Bíblia diz: se o seu irmão pecar contra ti, vai e chame ele, vai no canto e conversa. É hoje o que acontece no nosso meio. Quando a gente expõe aí o que já está exposto nas redes sociais, o que já está no ventilador aí para o público, dos erros da igreja, da apostasia que está entrando em nossa igreja, as pessoas dizem: olhe, roupa suja se lava em casa. Mas eu mostrei no vídeo passado que tem coisas que tem que ser lavada de maneira pública. Por quê? Porque foi de maneira pública. E olha o que é que o marido de Ellen White, Tiago White, vem e fala para esse irmão aí nesse mesmo texto. Olha, acompanhe comigo aí na tela. Olha só, aí Tiago White, quando o rapaz vai para Ellen White, diz: ah, irmão White, se a senhora fosse, chamasse minha esposa, seguisse as orientações do Senhor, que manda chamar o teu irmão, se pecar contra ti, vai entre ele e você só. E aí, o que é que acontece? O Tiago White entra e corrige o irmão e diz assim: meu marido então declarou que ele deveria compreender que essas palavras de nosso Senhor fazia referência a casos de delitos pessoais e não poderiam ser aplicados no caso dessa irmã. Ela não ofendera a irmã White. O que havia sido censurado publicamente eram os erros públicos que ameaçavam a prosperidade da igreja e da causa. Eis, disse meu marido, um texto aplicável ao caso é 1 Timóteo 5:20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que todos os outros tenham temor.
Meu querido irmão pastor, ancião da igreja, membros da igreja que dizem que aqui eu estou expondo, que eu estou fazendo algo errado, que é fora do contexto, que é expor para os filisteus, que é algo fora do contexto. Você viu aí a resposta de Tiago White, que foi colocado na pena inspirada com respeito a uma irmã, que Ellen White corrigiu publicamente diante da igreja, diante de visitas, as faltas que ela estava fazendo contra a igreja. Não foi nada contra a irmã White, não foi algo pessoal. E Tiago White corrige claramente. Ele diz: meu irmão, você precisa entender, compreender as palavras do nosso Senhor, que esse texto de Mateus faz referência a delitos pessoais. Nesse caso aqui, ele não ofendeu. Sua mulher não ofendeu a irmã White. Sua mulher, ela ofendeu a igreja, a prosperidade da igreja. E aqui o texto diz: o que havia sido censurado publicamente eram erros públicos que ameaçavam a prosperidade da igreja e da causa. Me diga se esse texto é fora do contexto. Por favor, compartilhe esse vídeo. Você precisa me ajudar a esse vídeo chegar a milhares de pessoas, para que pastores, membros, líderes da igreja entendam que esses erros que estão aí publicamente, com essas músicas de rock, com essas músicas de forró, com esses teatros, com coisas que não têm respaldo bíblico, nem do manual, nem do ensino e profecia, como anciã, pastora e outras coisas que estão aí rodando nas redes sociais, causando vexame e escândalo para a nossa igreja, precisa ser corrigido de maneira pública. Foi o que o texto mostrou aqui que a irmã White fez com a irmã, que a ameaçava com seus atos, que a ameaçava com seu jeito de ser, a prosperidade da igreja e da causa de Deus, irmãos. Você consegue entender? Mas mesmo assim, mostrando textos dentro do contexto, mostrando fatos, acontecimentos, explicando, como eu expliquei no vídeo anterior, que o que é expor, o que é mostrar o que já está exposto, explicando pautadamente na Bíblia e no ensino e profecia, ainda no nosso meio existem simpatizantes de Satanás. Pessoas que mesmo vendo respaldo, mesmo olhando que as coisas estão certas, mas elas não gostam. Por quê? Porque vai direto, um testemunho direto contra elas. Simpatizantes de Satanás. E aqueles simpatizantes de Satanás são aqueles que vê tudo isso e diz: não deixe lá, Deus vai tirar, uma hora Deus vai tirar. Não deixe lá, não precisa falar nada. Eu li vários textos para você no vídeo anterior e estou mostrando aqui o contexto. Já que disseram que os vídeos, que o que eu falei foi fora do contexto, está aí o contexto. Irmãos, existem muitas pessoas que estão no nosso meio que são simpatizantes de Satanás e vão ser até a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque na parábola do joio e do trigo, na parábola ali, que quando os trabalhadores eles dormem, os trabalhadores eles semeiam o trigo e eles dormem cansados do seu trabalho. E quando eles dormem, vem na noite ali, no momento de sono deles, vem Satanás e planta ali no meio do trigo o joio. O joio é plantado no meio do trigo por Satanás. São pessoas que são simpatizantes de Satanás, plantadas por Satanás em nosso meio, justamente no período onde os trabalhadores estão dormindo, porque você e eu estamos no processo de dormência espiritual, calados, omissos. Não trabalha para o Senhor, não prega com testemunho claro, reprovando assim as abominações feitas na casa de Israel. É que Satanás tem entrado sorrateiramente e implantado joio no nosso meio e causado escândalo e vexame no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, irmãos. Olhe só esse texto aí do Espírito de Profecia. Olhe só aí. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 328. Olha o que é que diz aí. Sempre haverá pessoas que se simpatizam com aqueles que estão em falta. Meu irmão, que texto forte é esse? Sempre haverá pessoas que se simpatizam com aqueles que estão em falta.
Satanás teve simpatizantes no céu e levou com ele um grande número de anjos. Deus, Cristo e os anjos celestes estavam de um lado e Satanás do outro. Não obstante, o poder e a majestade infinitos de Deus e de Cristo, anjos se rebelaram. As insinuações de Satanás surtiram efeitos e eles realmente chegaram a crer que o Pai e o Filho eram seus inimigos e que Satanás era seu benfeitor. Queridos, simpatizantes de Satanás, Satanás vem, implanta o joio no nosso meio, semeia aí que aqueles que pregam a verdade são dissidentes, semeiam na igreja que os que pregam a verdade são dissidentes, são alarmistas, estão sendo radicais, estão sendo extremistas, e as pessoas acreditam nelas como os anjos celestiais acreditaram em Satanás e duvidaram do caráter de Deus e de Cristo. E o universo todo aconteceu isso com milhares de seres celestiais. Eles só vieram ver que o caráter de Deus era puro e de Cristo quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Acabou-se o brilho que ainda existia nos olhos dos seres celestiais por Lúcifer. Ali foi que tirou todas as dúvidas. Queridos, hoje no nosso meio existem pessoas simpatizantes de Satanás que quando esses aí que dizem que eu e vocês que pregamos a verdade estamos sendo alarmistas, extremistas, estamos sendo dissidentes, estamos sendo pessoas que pregam mentira, eles se simpatizam com esses aí e dizem, realmente, eles estão errados e esses que estão falando que eles são dissidentes é que estão certos. Simpatizantes de Satanás. Satanás teve simpatizantes no céu e levou com ele um grande número de anjos. Deus, Cristo e os anjos celestes estavam de um lado e Satanás do outro. Não obstante o poder e a majestade infinitos de Deus e de Cristo, anjos se rebelaram. As insinuações de Satanás surtiram efeitos e eles realmente chegaram a crer que o Pai e o Filho eram seus inimigos e que Satanás era seu benfeitor. Continuando, olhe só aí o texto na tela. Satanás tem o mesmo poder e o mesmo controle sobre as mentes agora. Somente que esse poder aumentou 100 vezes pelo exercício e a experiência. Veja aí, 100 vezes mais ele tem poder sobre as mentes hoje. Homens e mulheres hoje são enganados, cegados por suas insinuações e artimanhas, e não o sabem, dando lugar a dúvidas e descrença com relação à obra de Deus e acariciando sentimentos de desconfiança e cruel inveja. Estão se preparando para uma decepção total. De azul aí. Levantam-se com sentimentos amargos contra aqueles que ousam falar de seus erros e reprovar-lhes os pecados. Meu querido irmão, dá vontade de chorar com esse texto. Levantam-se contra os que estão pregando a verdade, respaldado, contextualizado na Bíblia, no Espírito e Profecia e no Manual da Igreja, reprovando-lhe assim aquilo que já está exposto de maneira pública, causando vexame no meio do povo de Deus. Levantam-se com sentimentos amargos contra aqueles que ousam falar de seus erros e reprovar-lhes os seus pecados de maneira pública, porque foi mostrado em público. Vai me dizer que eu estou fora do contexto? Meu irmão, quando nós pregamos aqui, repreendendo isso, é para salvar você e a sua família, é para salvar você e a sua família, é para que você se arrependa dos seus pecados, é para que você se volte para o Senhor. Isso aqui é uma repreensão do Senhor, para que você abandone o pecado, a apostasia, para que você abandone os erros, para que você abandone a heresia, a abominação e vá para a sã doutrina, volte para a sã doutrina e adore a Deus em espírito e em verdade,
verdade, assim como Deus quer, meu querido irmão. Aqui é uma exortação de salvação. Não é para apenas questionar o que você está fazendo, não, mas é para trazer você a uma reflexão, a uma urgência de mudança, de santificação, de correção, meu irmão. É para salvar você e a sua família. Ô, meu irmão, é para você fazer uma reforma na sua vida urgente. Jesus está voltando. Não seja um simpatizante de Satanás. Olhe o contexto aqui aplicado, que é uma mensagem de salvação. Continuando, vou voltar aí, eu vou ler para você. De vermelho e a parte de azul, Satanás tem o mesmo poder de enganar e controlar as mentes agora. Só que esse poder aumentou 100 vezes pelo exercício e experiência. E assim ele levanta, essas mentes controladas por Satanás levantam-se com sentimentos amargos contra aqueles que ousam falar de seus erros e reprovar-lhes os pecados. Continuando o mesmo texto, aqueles que no temor de Deus se aventuraram a fielmente enfrentar o erro e o pecado, chamando o pecado pelo seu nome exato, têm se desempenhado de um dever desagradável, com muito sentimento para si mesmos. Eles recebem a aprovação de bem poucos e sofrem o desprezo de muitos. Os que simpatizam com o erro executam os propósitos de Satanás para derrotar os desígnios de Deus. Meu irmão e minha irmã, aqueles que enfrentam, que se aventuraram pelo poder do Espírito Santo, pelo chamado de Deus, para reprovar os erros, reprovar os pecados, chamando o pecado pelo seu nome exato, têm se desempenhado de um dever desagradável, com muito sofrimento para si mesmo. Você acha que é fácil pregar contra isso? Nós queremos aqui salvar, por isso que chamamos o pecado pelo nome, por isso que pregamos dessa maneira. Mas isso traz uma angústia tremenda, porque nós temos o apoio, como diz aqui, nós recebemos a aprovação de bem poucos e sofremos o desprezo de muitos, simpatizantes de Satanás, pastores que dizem que somos dissidentes, pastores e líderes que dizem que somos alarmistas, que pregamos fora do contexto, que desprezam claro testemunho, que fazem um marabalismo com os testemunhos, com a Bíblia, para dizer que somos errados, porque estamos reprovando os erros. Para chamar o povo à santificação, à sã doutrina, eles nos desprezam, e isso convence a milhares a nos desprezar. Quando os nossos vídeos e de outros irmãos é jogado nos grupos da igreja para salvar os irmãos que estão em apostasia, os pastores dizem logo: ou você apaga, ou você é eliminado, ou você apaga, ou você é excluído. Queridos, você acha que eu queria estar aqui pregando contra o pecado? Se eu quisesse like, dinheiro do YouTube, eu estaria pregando mensagens suaves, igual milhares têm feito aí. Os canais têm batido 1 milhão de inscritos, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, tem aí ganhado dinheiro, monetização subindo a rodo. Estava ganhando muito dinheiro pregando mensagem só de autoajuda, suavizando, mensagem de que vai tudo bem, vai ficar tudo bom, que Deus é amor e que Ele sabe que eu estaria pregando isso. Mas não foi esse o meu chamado. E eu não quero viver para esse chamado, eu quero viver para o chamado de chamar a igreja à santificação, de chamar a igreja ao avivamento. E você sabe o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é pessoas abandonarem o pecado. Pessoas baterem no peito, confessando os seus pecados, entrando no seu quarto, fechando a porta e confessando os seus pecados, pedindo um coração novo, pedindo uma mente nova, pedindo o caráter de Jesus. Isso é avivamento. É pessoas fazendo reforma na sua vida, abandonando o pecado. Nós precisamos de um avivamento. É triste saber que temos o apoio de muitos poucos, mas nós precisamos continuar, porque nós não podemos nos calar. Sempre haverá pessoas simpatizantes de Satanás, Satanás dominando as mentes aí. Ah, o irmão Robson está pregando fora do contexto, ele está expondo o quê? Já está exposto, e o Espírito de Profecia diz o quê? Ellen White expôs aí uma irmã
O marido foi lá, a senhora expôs a minha mulher, a senhora deveria pegar Mateus de 18, que fala, se o teu irmão pegar contra ti, aí Tiago White entra e diz, não, meu irmão, esse texto não se aplica à sua esposa não, sua esposa não pecou contra Ellen White não, sua esposa pecou publicamente, e o que foi repreendido em público foram erros públicos que ameaçavam a prosperidade da igreja. Oh, meu irmão e minha irmã, o contexto é claro. O que é de maneira pública tem que ser corrigido em público. E Tiago White cita o texto. Claramente repreende aqueles que pecarem publicamente e repreende na frente de todos para que outros não façam. E eu aqui não falo do pecado particular de ninguém, mas sim de um contexto generalizado de apostasias, um contexto generalizado de músicas torpes, de coisas, de danças. Olha aí o que aconteceu na África, eu vou botar na tela aí para você. Acompanhe comigo aí, eu vou botar aqui do lado aqui. Olha o que é que aconteceu aí. Você vê aí, irmãos, essa dança aí, essas pessoas dançando. Aí é numa igreja adventista. Você quer dizer para mim que isso não é apostasia? Que isso é normal? E se reprova isso, está errado? Não é possível. Um movimento pentecostal na nossa igreja, olha lá o símbolo da igreja lá do JA, as pessoas dançando, gritando. A música se tornaria um laço. Olha a dança. Olha a dança da irmã dançando lá. Meu Deus do céu, até quando os trabalhadores vão dormir para Satanás implantar o joio no nosso meio? Até quando os trabalhadores vão ficar dormindo para Satanás vir implantar o joio no nosso meio? Acorda, trabalhadores, e vamos tocar a trombeta, vamos vigiar para que o inimigo não bote joio no nosso meio. Queridos irmãos, que apostasia, que tristeza, que lamentável. É triste de ver onde estamos chegando. Vocês vão ficar calados diante disso? Vocês não vão repreender diante de tudo isso? É para ficar calado? Não é para falar nada? Coisas que foram expostas aí. E não venha me dizer que é cultura não, porque tem pessoas que dizem, não, mas é a cultura da África, aí pega até textos isolados de profecia para aceitar culturas, tal. Não, essa cultura não. Eu conheço muitos africanos irmãos aqui que são amigos nossos, alguns são apoiadores do nosso canal aqui, que eles conversam, irmão Robson, sobre a verdade presente, são homens e mulheres espirituais, ou seja, então não venha me mostrar que isso é cultura da África não, que eu conheço muitos africanos inscritos no canal, que eles são da verdade presente e que adoram a Deus de maneira santa, de maneira bíblica, de maneira pautada no Espírito e Profecia e no manual da igreja. Isso é a apostasia que está entrando. Cadê os nossos líderes? Cadê os nossos pastores? Cadê os nossos irmãos? Não podemos deixar isso escandalizando aí a igreja, escandalizando para que outras pessoas não venham. E outro detalhe eu quero destacar aqui. O Espírito e Profecia diz que alguns ainda não vieram para o nosso meio, porque não estamos prontos para recebê-los. Se viessem agora, expulsaríamos ao ponto deles nunca mais voltarem. A gente trabalha para trazer pessoas para a verdade, e essas coisas que acontecem aí espanta. E nós não podemos nos calar, sabe por quê? Porque estamos respaldados na Bíblia, no Espírito e Profecia e no Manual da Igreja. Acompanhe comigo aí o Manual da Igreja com respeito a isso aí. Manual da Igreja, falando sobre música, página 97, diz assim: seleção de diretores de música. A igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes da música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que provam a música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Veja só aí de vermelho: música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Os diretores de músicas devem trabalhar lado a lado com o pastor ou com os anciãos, a fim de que as músicas selecionadas estejam relacionadas com o tema do sermão. Ele estará sob a direção do pastor ou dos anciãos e não trabalhará de forma independente. Deverá aconselhar-se com eles sobre a música que será apresentada e sobre os cantores e músicos. Eu digo a você, o manual manda você se aconselhar com o pastor.
Se aconselhe com a Bíblia e com sua profecia, porque os pastores não estão corrigindo isso aqui não. Lamento dizer, mas é verdade. Lamento dizer, mas é verdade. Não estou generalizando, mas a grande maioria não quer perder membro não. Não quer ficar preocupado, não, mas pode desagradar, não, vou desagradar, não sei o que. E se perder membro, perde outras coisas aí, né? A gente já sabe, continuando o texto. Música, página 154, Desejar Todas as Nações, página 73. Fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar devoção e gratidão para com Deus. Patriarcas e Profetas, página 599. Jesus entretinha em cânticos comunhão com os céus. Continuando, Manual da Igreja aí, página 50 e 154. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e o cultivo, nos eleva a mente e cultivo nossas mais refinadas qualidades. Sublinhado aí, Deus com frequência tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento, irmãos. De vermelho aí, música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, do rock, ou formas híbridas relacionadas, ou toda a linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitados. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos abrir a boca e falar. Tocar a trombeta, dar o sonido certo e tocar a trombeta com sonido alto. Tocar a trombeta corrigindo mesmo. O que está exposto aí tem que ser corrigido e exposto. Nós precisamos clamar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, nos consagrar e clamar em altos pulmões, em plenos pulmões, para chamar o povo a um avivamento, a uma reforma, irmãos. Não podemos ficar dormindo. Estamos no período de mornidão. Deus está a ponto de vomitar da boca dele. Deus continua, a testemunha fiel e direta, a testemunha fiel aos laodiceanos continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Abram a porta. Cristo está do lado de fora. A sétima igreja é representada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela não é quente nem fria. Ela é morna. Deus está a ponto de vomitar. E Cristo está do lado de fora. Porque é uma igreja orgulhosa, não aceita repreensão, sou rica, abastada, não preciso de mais nada. E não reconhece que é pobre, miserável e que estás nu. E o Senhor profecia diz, a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Por quê? Porque Cristo está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. E você acha que a igreja vai acordar? Não. São um pouco remanescente que está dentro dela que está acordando. E que logo mais serão excluídos, serão eliminados por pregar a verdade presente. E assim congregarão em pequenos grupos para finalizar essa obra no decreto dominical dando alto clamor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus abençoe você e a sua família. E que haja reavivamento e reforma através desse vídeo, em nome de Jesus. Compartilhe, irmão. Jogue no grupo da igreja. Jogue para todas as pessoas. Eu preciso que esse vídeo chegue a milhares de pessoas para que eles entendam o contexto do que é falado aqui. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por apoiar o nosso ministério e vamos juntos tocando a trombeta. Lembre-se, os covardes não entrarão no reino dos céus. Deus abençoe você e espero que esse vídeo alcance o objetivo, salvar pessoas, reforma, reavivamento e reforma para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.